central das eleições de volta e quem começa fazendo a pergunta é Mário Sérgio Conte. Candidato, o senhor deu uma declaração falando, aspas, eu abomino a tortura. Mas, em algumas situações, o senhor admitiu o uso, não usou a palavra tortura, mas usou maus tratos, alguma coisinha, talvez com uma certa ligeireza no caso da tortura, que é um ato físico. Mas eu não quero falar do passado, eu quero falar do futuro. Se o senhor for eleito presidente, olha, o Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais, o último é o Pacto de São José da Costa Rica, que se refere à Carta da OEA e à Carta de Fundação da ONU, que classificam a tortura como condenável, abominável, indigna da conduta humana. Como é que o senhor vai tratar do tema tortura caso seja presidente? Mantendo os tratados, sendo radicalmente contra, punindo, ou com esse tom que o senhor está dando meio ameno de vez em quando? Olha, a palavra tortura cai em mim por ser militar. Não, estou falando outra coisa. É inadmissível a tortura. Eu abri falando isso. Não. Na própria Câmara, né? Eu cheguei em 91, capitão do Exército, não sei se o Gabeira estava lá, tá? Cheguei em 94. Então, Gabeira, tinha um montão de ex-preso político, anistiado, etc., que o pessoal olhava para mim com muito carinho. E ali começou-se a discutir já, muitos falavam em rever ali da anistia, não começou a Comissão da Verdade, foi mais tarde um pouquinho ainda, a Comissão de Anistia, etc., e ali, tá certo, nesses embates, tá, falavam coisas que não eram verdade, queriam se vitimizar. Algumas eram, outras não. E daí as caneladas minhas aconteceram lá dentro. Entrou a palavra tortura, falei, isso que dá torturar não matar. Mas foi num flagor de uma briga parlamentar. Respondi processo por isso injustamente, porque eu tenho imunidade para falar o que eu quiser, mesmo que seja a maior besteira do mundo. Mas obrigado pela oportunidade, realmente é inadmissível. O senhor defende e no futuro, o senhor presidente mantém os tratados, vai punir com rigor a tortura? Já está na lei, né? O senhor defende algum tipo de violência em interrogatórios? O senhor defende algum tipo de violência em interrogatórios? No passado eu falei algo parecido com isso, né? A questão de... Era comum sequestro no Rio de Janeiro. Tá? Lembro desse sequestro no Rio de Janeiro. Você deu um exemplo hipotético, discutindo. Você pega, tem um garoto sequestrado que depende de um medicamento que vai morrer, e você pega o cara no orelhão, telefonando, e o cara não quer falar onde está o cativeiro. Tá? O que você tem que fazer com esse cara? Vai falar ou não vai? Vai usar o uso excessivo da força ou não? Porque a família está sendo torturada, aquela criança pode morrer. Qual tratamento tem que dispensar? É uma questão difícil. E naquele momento eu falei que ele tinha que abrir a boca, não interessa como. Deputado, contra todas as evidências, né? Inclusive os historiadores mais importantes, é claro que houve ditadura no Brasil, o senhor nega, né? Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, não fui eu. Porque você pode ver, uma das marcas da ditadura é ter uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Agora me permite uma coisa aqui, por favor. Sim. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Tá? Editorial de capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abraços, senhor Roberto Marinho, abraços. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Acabei de falar. Por favor, me responda. Não, ele é um democrata ou um ditador? Eu vou lhe perguntar. O senhor... Houve ditadura no Brasil ou não houve ditadura no Brasil? Houve período de exceções. Você pode ver, falar em fechar o Congresso, tá certo? O que é o Congresso fechado? O senhor não fecharia o Congresso? Olha só, o que é um Congresso fechado? Mais ou menos 10 meses, mais ou menos, total. Não tinha nenhum cabo na porta, ninguém entra, ninguém sai. O Congresso não produzia leis. Sim. Fechado.
Candidato, com o Sarney seu governo. Com o Sarney para cá. O Congresso tem fechado por mais de 10 anos por medida provisória. O que foi mais violento que o Congresso? Aquele período lá, 10 meses milhares ou 10 de exilados, centenas de caçados. Candidato, o importante é saber o seguinte, não é o passado, mas futuro? É o futuro. Num governo seu, é essa a pergunta, a essência da pergunta do Roberto Dávila que eu gostaria que o senhor respondesse. Num governo seu, que risco há de se repetir esses atos do passado que o senhor acha que não são ditatoriais? A senhora Miriam, zero. Zero. Era um momento diferente, era uma outra época que aconteceu aquilo lá. Nós tínhamos a Guerra Fria. A senhora sabe que não houve 31 de março, né? Houve 2 de abril. Tá? Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, por aclamação. Dia 11, depois, teve eleições presidenciais. À luz da Constituição, Castelo Branco foi eleito, inclusive com o voto de Luiz Guimarães. Roberto. É história. E eu costumo perguntar muitas vezes, né? Perguntar para o Gabeira aqui. Posso perguntar, Gabeira? Não precisa responder, não. Só faz de conta que você é meu sparring aqui, tá certo? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Responda, Gabeira, por favor. Tancredo Neves foi eleito de forma democrática? Nós não somos candidatos, a gente quer saber o seu pensamento. De forma indireta, como 5 militares foram eleitos também. Vocês eram Maluf. A de vocês, que eu tinha 10 anos de idade, 15 anos, não sei, candidato tá certo? Da posição. Eu não votei no Maluf, não. Não, o candidato da posição que triunfou até agora era o Maluf. Era o candidato do governo militar. Candidato, eu queria fazer uma outra pergunta. Ele não foi eleito, né? Que ditadura era essa? Não teve força para ele. Você fala em ditadura, em eleição em ditadura, não há um contrassenso toda vez que você me perguntar, você vai receber uma resposta difícil para você. Tá certo. Melhor não me perguntar. Candidato, essa é a sua opinião? Ok, isso já manifestou? A gente queria perguntar que essa primeira semana da nossa Central das Eleições está terminando agora. Se você perdeu alguma das nossas entrevistas, não perca amanhã a Globo News. Vai reexibir todas elas, na íntegra, a partir das 8 da manhã. E eu quero fazer um outro convite. Nas próximas semanas e até o fim do segundo turno das eleições, nós teremos sempre, todo fim de noite, aqui na Central das Eleições, uma cobertura especial. Debates, entrevistas, análises, pesquisas, tudo sobre as eleições. Fique com a gente, porque a Globo News nunca desliga. Eu agradeço mais uma vez ao candidato Jair Bolsonaro. Muito obrigada, candidato. Boa noite e um ótimo fim de semana. Aqui eu vou ter 2 ministros nessa sala, hein? Um minuto, por favor. não puder dessa vez que ele vai conseguir o ministério, não. Fala, Gabriel. Eu queria que esperasse um pouquinho, porque tá... Vou dar um abraço reto pro Gabeira agora. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas.
À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro. Assim como equivocadas foram as outras decisões editoriais. No período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e corre em risco, e ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas.